Fala, Tchê! Como criar o hábito da leitura em 2026? Aqui estão 5 dicas práticas e fáceis para você, enfim, criar o hábito da leitura e ler todos os dias. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você 5 técnicas práticas e fáceis que eu faço no meu dia a dia e que eu consegui adquirir o hábito da leitura. E também técnicas, pequenos ajustes que você pode fazer para, enfim, ler todos os dias. Vamos nessa? Vem comigo. Primeira coisa, você precisa descobrir qual é o seu melhor horário para a leitura. Vou dar o meu exemplo. Eu leio pela parte da manhã, mas eu acordo 4h40, 4h45 todos os dias para ler. Esse é o melhor horário para mim para eu ler, ok? Como é que eu cheguei nessa situação ou acordar até as 4, acordar às 4h40 para a minha leitura? Eu tentei ler pela tarde, não tem como. Eu tentei ler à noite depois de um dia inteiro de trabalho. Eu sou personal trainer, eu trabalho mais de 10 horas por dia. Eu trabalho com estilo de vida, através de hábitos saudáveis, hábitos corretos, uma rotina direcionada para seus objetivos e também para o seu emagrecimento. E eu sempre gostei de ler, né? Mas chegou um ponto em que eu não conseguia encaixar a leitura no meu dia. Até que eu cheguei um dia em casa à noite e fui ler e dormi em cima do livro. E eu falei assim não dá, assim, não consigo ler dessa forma. Então, um livro que eu conseguia ler 10 páginas por dia, eu estava lendo uma, duas, e ainda dava aquela piscada, dormindo literalmente em cima do livro. Antes de ajustar o horário, eu acordava sempre 5h30, tomava meu café, me arrumava e ia para o trabalho. Eu atendo meu primeiro aluno às 6 da manhã. Antes disso, ou melhor, depois que eu fui ajustando, eu decidi acordar 10 minutos antes para ler pelo menos 5 minutos. E aí eu fui acordando 5h20, 5h10, 5 horas, até chegar ao ponto hoje, acordar 5h40, 5h45 para ler. E depois que eu fiz o ajuste, fui ajustando de forma gradativa o horário que eu acordava para ler. Isso foi me motivando a acordar mais cedo para ler mais. Tanto que o ano passado eu fechei em 8 livros e esse ano provavelmente eu fecho em 10 livros. E todos lidos de manhã. Claro que no final de semana eu consigo ler um pouco mais. Eu leio pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do final de semana. Mas sempre pelo período da manhã. Porque se eu deixar para fazer isso à tarde ou à noite, eu não vou conseguir. Relembrando, você precisa achar o seu melhor horário para a leitura. Segunda coisa, ou melhor, segunda dica: quais assuntos despertam mais o seu interesse? Autodesenvolvimento, alimentação, dieta, algum assunto científico, comportamento. O que desperta mais o seu interesse? Para mim, hoje é muito mais assuntos voltados para a parte científica. Eu gostei por muito tempo de ler sobre desenvolvimento pessoal, acredito que você também. Mas são assuntos que vão ficando um pouco batidos e ao mesmo tempo você vai aumentando o seu senso crítico e vai entendendo que o autor daquele livro, ele cita técnicas, ele cita exemplos para uma vida perfeita. E não existe vida perfeita, tanto que eu falei para você no primeiro exemplo, ache o seu melhor horário. Não adianta eu falar para você que trabalha de madrugada ler pela manhã. Não adianta eu falar para você que tem tempo à tarde para leitura ler pela manhã. Por isso que a primeira dica que é precisa, você precisa achar o seu melhor horário, não é o meu melhor horário, é o seu. E a segunda coisa, antes que eu me perca aqui, que eu falo bastante, é quais assuntos despertam a sua curiosidade. Então, por muito tempo, o desenvolvimento pessoal me despertou, né, o interesse. Hoje em dia ele me desperta menos,
porque eu estou preferindo ler livros mais científicos, ou romances, ou até mesmo, a partir do ano que vem, o meu primeiro livro, ele vai ser um livro literário, que aí eu vou mudar a minha forma de leitura. Será uma experiência incrível, vou compartilhar aqui com vocês. Relembrando, quais assuntos despertam mais o seu interesse? Terceira dica, por que você quer criar o hábito da leitura? Qual é o seu objetivo? Talvez para ser um profissional melhor? Talvez para passar numa prova? Talvez porque você quer conversar sobre outros assuntos com as pessoas? Talvez porque você quer se tornar um pouco mais inteligente? Desculpa. Qual é o seu objetivo com a leitura? O que você quer com ela? Porque se você não tiver um porquê com a leitura, você não vai dar continuidade, não vai acordar cedo. Não vai. Não vai porque o desejo de ler, ele não vai ser sustentado pelo seu objetivo. Vou dar um exemplo. O meu objetivo com a leitura é, primeiro, fazer com que aumente as informações na minha cabeça, que eu consiga conversar com pessoas diferentes, consiga conversar com pessoas, consiga falar as minhas ideias, né, de vários pontos de vista, consiga sintetizar melhor as ideias na minha cabeça, consiga construir melhor as minhas ideias, os meus argumentos, para chegar aqui até você, trocar uma ideia, compartilhar a minha visão sobre a leitura, ou com outras pessoas que eu consiga conversar. Esse é o meu objetivo com a leitura. Beleza? Vamos para a próxima. Não leia por página, leia por tempo. Isso foi uma sacada que eu tive quando eu peguei um livro de 300 páginas, ou um pouco mais de 300 páginas, que eu disse, eu vou ler 10 páginas por dia. Se eu ler 10 páginas por dia, eu consigo ler esse livro. A renite está incomodando. Eu consigo ler esse livro num mês. Se eu consigo ler 10 páginas por dia e um livro por mês, eu consigo ler 12 livros por mês. Mas isso é hipotético. Cara, se você conseguir ler tudo isso, é porque, primeiro, ou você não está lendo, segundo, você não está entendendo o livro, terceiro, você tem muito tempo, né? Tem muito tempo, talvez seja herdeiro, não sei. Porque, assim, eu trabalho pelo menos 10 horas por dia, eu leio pelo menos 30 a 40 minutos todos os dias da minha vida, né? Todos os dias. E eu vou pro... Talvez eu consiga fechar 10 livros agora, talvez. Tô fazendo uma comparação, tá? Dessa vez eu tô fazendo uma comparação. Então, depois que eu entendi que eu preciso ler por tempo e não por página, vou dar um outro exemplo. Eu li esse ano o livro do Sociedade do Cansaço. É um livro muito bom. Eu não lembro o nome do autor, mas é um livro muito bom. Acho que é chinês, japonês, acho que é japonês. É um livro muito bom que ele fala sobre nós estarmos sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre, sempre. Nunca estar satisfeito com o que você tem e, ao mesmo tempo, estar sempre correndo, sempre buscando algo mais. E esse livro é um livro muito bom. Porém, eu vou ter que ler ele pelo menos mais umas 2 vezes para entender bem. É um livro de 50 páginas, mas olha, é um livro que ele mexeu muito comigo. Mas eu ainda não vou falar sobre ele aqui no canal porque é um livro que eu preciso sintetizar melhor as ideias. Eu não posso simplesmente chegar para você e falar qualquer coisa sobre o livro. Então tem livros que você vai ter que ler, reler e ler, quem sabe, uma terceira vez um parágrafo do livro, não necessariamente um livro, para entender o que o autor quer dizer. Então, ler 10 páginas por dia, se você não conseguir bater essa meta, você vai se frustrar. Quando você se frustrar, você vai perder o interesse pela leitura. Não que em algum momento você não se frustre, mas quando você lê por tempo, como 30 minutos, 40 minutos, você não fixa em números de página, você fixa em tempo de leitura. E assim você consegue ler e, se precisar, reler e ler mais uma vez aquele parágrafo e não vai ficar com medo de perder tempo
ou não vou conseguir ler 10 páginas por dia. E a última, na minha visão é o mais importante, tenha um ambiente para a leitura. Um ambiente é um lugar, é com uma luz X, é com a mesa limpa, no meu caso aqui na escrivaninha. Eu cheguei nessa ideia sobre ter um hábito para a leitura, primeiro porque eu estou lendo sobre hábitos e sobre ambientes, ter um ambiente para a leitura, melhor dizendo. Sobre ambientes, que os ambientes eles influenciam quem você vai ser. O ambiente ele é soberano às suas escolhas. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, acredito que pelo menos 2 anos atrás, eu comecei a ler com mais frequência e eu lia no sofá pela parte da manhã. O sofá é lugar do quê? É de descansar, é de relaxar, é de ver uma televisão, ver uma série e assim por diante. Assistir. Então, ao mesmo tempo eu queria ler pela parte da manhã e a minha esposa, que estava se preparando para sair para o trabalho, ela ficava conversando comigo. E eu ficava bravo com ela porque eu não conseguia ler. Só que quem estava errado era eu, porque o sofá é lugar de descansar, de assistir uma televisão, de assistir uma série, não de leitura. Se você entender isso, você não vai bagunçar o seu cérebro, porque se o sofá é lugar de descansar, assistir uma TV, assistir uma série, o seu cérebro ele vai entender aquilo e quando você estiver no sofá, ele vai estar treinado para aquilo. Diferente de quando eu estou aqui na minha escrivaninha com o objetivo de leitura, de estudo, de trabalho. Quando eu sento aqui, o meu cérebro já entende que eu preciso em determinado tempo me concentrar porque aqui é o meu lugar de estudo. E é muito incrível porque a gente treina o nosso cérebro. Para isso ele se adapta. Então eu recomendo que você tenha um ambiente para a leitura. Então vamos lá, aqui eu vou passar de novo pelas 5 dicas que eu falei, vou repetir para você guardar. Precisa descobrir qual é o melhor horário para a leitura? Quais assuntos despertam o seu interesse? Por que você quer criar o hábito da leitura? Não leia por tempo, leia por páginas e crie um ambiente, tenha um ambiente para a leitura. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse formato, deixe seu comentário, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, que aqui eu quero que você me ajude a chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.